Você acorda e já está cansado? E antes que o seu cérebro esteja totalmente acordado, a lista já começou. O que tem para hoje, o que ficou para trás de ontem, o que não pode atrasar para amanhã. Você nem sequer levantou da cama e a sua mente já te lembra de uma lista interminável de tarefas. E junto dela, a sensação de estar atrasado, antes mesmo de começar o dia. Então você vai no banheiro, se olha no espelho e por uma fração de segundos você sente que a pessoa que está te olhando no espelho é como se fosse alguém que te conhecesse bem, mas não exatamente quem você é. Então o dia começa e você volta para a lista, volta para o personagem e volta para o piloto automático. Hoje eu quero falar com você sobre esse momento, sobre essa fração de segundos antes de você voltar, porque é ali que mora a verdade. É ali que o sistema mais tem medo de você. No vídeo anterior, nós falamos sobre o peso de sustentar um personagem, como ele nasceu e o custo energético de sustentar ele. Aquela versão de você que foi moldada ao longo dos anos pela família, pela escola, pelos relacionamentos, pela sociedade. Aquela versão de você que funciona, que não dá trabalho, que aguenta. No vídeo de hoje, nós vamos além. Nós vamos entender aonde esse personagem atua, porque ele não é só um mecanismo de defesa, ele é um software instalado devagar, com pequenas recompensas e com pequenas punições. E cada vez que você se adapta, você recebe aprovação. E aí o seu sistema confirma, continua. E aí você aprende a performar. E com o tempo, a performance torna sua identidade. E você continua mesmo traindo partes de você todos os dias. Até chegar ao ponto que você já não sabe mais aonde ele termina e onde você começa. E é exatamente aí que o sistema que eu chamo de Matrix encontra o seu terreno fértil. E isso não é ficção, isso é arquitetura social. Hoje eu quero começar com um número. 6.000 é a média de pensamentos que uma pessoa tem por dia. Não são 6.000 frases completas, não são 6.000 ideias elaboradas, são 6.000 pensamentos repetitivos. E boa parte desses pensamentos são pensamentos negativos ou pensamentos preocupantes. Como, por exemplo, eu preciso responder aquela mensagem, eu tenho que treinar hoje, eu estou com fome. Ai meu Deus, será que aquilo que eu estou planejando vai dar certo? E o problema aqui não é a quantidade, é a repetição automática. Você já parou para pensar que nós consumimos mais informações do que uma pessoa do século XIX, por exemplo, consumiu a vida inteira? Cada notificação, cada manchete, cada vídeo, cada discussão na internet, cada story, cada post, cada opinião de pessoas que você mal conhece sobre assuntos que mal te dizem respeito. Tudo que você consome molda quem você é, molda a forma de você pensar, de você agir e de você ver o mundo. E por mais que nós estejamos na era da tecnologia, o seu corpo físico, ele ainda é da era dos seus ancestrais. Então a sua mente foi projetada para processar no ritmo de uma aldeia e não de um planeta inteiro em tempo real. Então ela fica o tempo todo tentando dar conta. E conforme nós falamos no vídeo Pensar Demais Está Te Destruindo, esses pensamentos negativos e preocupantes, eles disparam um coquetel químico no seu corpo que prejudica a sua saúde. Se você ainda não assistiu, assiste para você entender todos os malefícios que uma mente acelerada acarreta no seu corpo. Nós não estamos famintos de conteúdo. Na verdade, nós estamos obesos de conteúdo. E uma mente obesa, ela funciona exatamente como um corpo sobrecarregado. Ela fica lenta, ela fica inflamada, ela fica reativa, ela reage, mas ela não reflete. Ela rola o feed, mas ela não se move. Ela consome, mas ela não digere. E sabe qual que é o grande segredo que o sistema não quer que você perceba? A Matrix, ela não precisa te vigiar, ela precisa te manter cansado. Porque uma mente cansada, ela não questiona, ela não escolhe, ela não cria, ela só executa. O entretenimento, ele não é só diversão. As notícias, elas não são só informações.
As redes sociais, elas não são só conexão, elas são, acima de tudo, ferramentas de ocupação da atenção. E a atenção, a sua atenção, é o recurso mais valioso, mais disputado e mais roubado do século XXI. Existem equipes inteiras de engenheiros, de psicólogos, designers comportamentais que trabalham todos os dias para descobrir como manter os seus olhos na tela e não para servir, para te usar. Porque quem controla aonde você olha, controla o que você deseja. E quem controla o que você deseja, controla quem você se torna. A prisão mais sofisticada do mundo, ela não tem grades, ela tem telas. E o que cansa não é apenas o problema, é o excesso. Excesso de informação, de opinião, de estímulo, de comparação. E isso é obesidade mental. Você consome muito, mas nada do que é nutritivo. E eu quero que você perceba uma coisa. A maioria das coisas que você consome não melhora a sua vida, só te mantém ocupado. A Matrix, ela rouba primeiro o seu silêncio, porque no silêncio você se escuta. E quando você se escuta, você percebe que você tem escolha. E quando você percebe isso, o jogo muda. E é por isso que te deixam exausto, para não sobrar energia para lucidez. A Matrix, ela foi desenhada, ela foi arquitetada para não sobrar espaço interno. Quantas vezes você tenta relaxar com algo que te estimula mais? Sabe o que acontece com um computador com 20 abas abertas? Ele fica lento, ele trava, ele esquenta. Agora pense em você, com 20 abas mentais. Eu tenho que responder, eu tenho que dar conta, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser forte. Você não está vivendo. Você está rodando um sistema pesado. E quando você tenta parar, a culpa liga o motor de novo. Você conhece a metáfora da corrida dos ratos? O animal corre, 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 exausto, determinado e com a absoluta sensação de que está chegando a algum lugar. Mas a roda ela só gira. A corrida dos ratos, ela não é só financeira. Ela é um estado interno, é um modo de existir. Você corre para não ser deixado de lado, para não decepcionar, para não parecer menos. É o tem que responder agora, tem que estar disponível, tem que ser produtivo, tem que parecer mais, tem que postar, tem que melhorar. E isso cria na gente uma sensação de urgência constante. Aquela tensão que nunca some completamente, mesmo nos momentos de descanso. E aí vem aquele pensamento intrusivo: eu deveria estar fazendo alguma coisa. E isso não é ambição. Isso é um alarme de medo que nunca foi desligado. Porque por detrás de cada tem que, existe um medo. Um medo de desapontar, um medo de ser esquecido, um medo de não ser o suficiente, medo de não pertencer. E esse medo, ele não é irracional, ele foi aprendido, ele foi ensinado. Muita gente não vive a própria vida, vive a vida que evita a rejeição. E essa prisão, ela não é feita de grades, ela é feita de aprovação social, de um pertencimento que você compra todos os dias com pequenas traições da sua própria essência. Uma escolha que parece insignificante, uma opinião que você engole, um desejo que você adia, uma fronteira que você não consegue colocar. E diariamente elas acontecem em parcelas tão pequenas que parecem que não custam nada, mas ao longo do tempo elas custam tudo. Elas custam a continuidade de ser você mesmo. E o sistema, a Matrix, sabe disso. Ela foi projetada com base nisso. Porque uma pessoa que busca aprovação fora, ela nunca vai buscar uma orientação de dentro. E uma pessoa sem orientação interna é uma pessoa facilmente manipulável, disponível para qualquer narrativa que aparecer, para qualquer produto, para qualquer ideologia ou qualquer identidade que prometa o pertencimento que ela está morrendo de fome para sentir. E você não entrou nessa corrida porque você é fraco. Você entrou porque você foi colocado nela muito antes de saber que ela existe. Pensa bem no modelo de vida que a sociedade nos impõe. Dos 4 aos 17 anos, você vai para a escola para aprender coisas que nunca serão aplicadas na vida real. Dos 18 aos 25,
Você vai para a faculdade, bebidas, baladas. Você precisa encontrar um trabalho de 9 às 18 para ganhar um salário que eles chamam de mínimo, mas você vai precisar dar o seu máximo. Dos 25 aos 30, você acha um companheiro, você se casa, mas você precisa economizar dinheiro para conseguir pagar as contas no final do mês. E aí você tem filhos, mas você não consegue estar com eles, só aos finais de semana, porque você está sempre trabalhando. E aí você fica sem tempo, você começa a ficar sem paciência, muitas vezes fica sem dinheiro, fica esgotado fisicamente e mentalmente, e aí começam as brigas com o parceiro. Dos 30 aos 40 anos, você continua na luta. Paga boleto, escolas, contas, sustentar os filhos. E aí você só consegue tirar 15 dias de férias porque os outros 15 você precisa vender para pagar suas contas. Dos 40 aos 50, após anos de trabalho, você consegue uma promoção, onde você recebe um pequeno aumento, mas com ele tem mais obrigações do trabalho. Dos 50 aos 60, você já não consegue mais trabalhar e aí você continua endividado. Ou você fica vivendo uma vida medíocre. E aí depois dos 60, você se aposenta, mas continua recebendo o mínimo. E é a sua vez de assistir os seus filhos na corrida dos ratos. E esse é o ciclo de repetição sem propósito que a maioria vive. Todo mundo está se movendo rápido, mas a maioria não sabe nem para onde está indo. Todo dia a mesma coisa. Acordam, checam o celular, correm para o trabalho, voltam para casa e rolam a tela até a hora de dormir. E repetem isso todos os dias. E chamam isso de vida, mas não estão vivendo. Estão andando no modo automático. E o sistema faz você acreditar que esse é o único modo de existência e sobrevivência e você nem sequer percebe que é um ciclo que pode ser quebrado apenas através do conhecimento. A diferença começa quando você percebe que existe saída. Agora eu quero te mostrar o nível mais sutil dessa prisão, que vai parecer o mais simples, mas na prática é onde a maioria das pessoas fica presa por mais tempo. A Matrix, ela te prende pela linguagem. Ela te ensina a se definir em frases curtas que viram prisão. Eu sou ansioso, eu não consigo me desligar, eu sou difícil. E quando você diz eu sou, você transforma um estado interno em uma identidade. Você constrói uma cela com as suas próprias palavras. Você cria uma identidade e você passa a defender ela. Às vezes você não tem um problema, você tem um rótulo. E você precisa entender que a linguagem, ela não descreve a sua realidade, ela cria a sua realidade. Porque rótulos criam comportamentos e comportamentos criam destinos. Vamos fazer um experimento? Na próxima vez, troque o eu sou ansioso por eu estou me sentindo ansioso. Parece pequeno, mas observe. O primeiro caso, a ansiedade é a sua identidade. No segundo caso, a ansiedade é uma visita. Ela é um estado passageiro. É algo que está acontecendo com você, mas não define o que você é. Porque a Matrix, ela ama quando você confunde as duas coisas. Porque uma identidade fixa é uma pessoa previsível. E uma pessoa previsível é uma pessoa controlável. Então, se você é uma pessoa que é ansiosa, você vai continuar comprando soluções para a ansiedade. E o mercado, ele não é construído sobre seus sonhos, ele é construído sobre as suas feridas. E enquanto você chamar as suas feridas de identidade, o mercado está salvo. Eu mostro isso no vídeo da máfia da saúde mental. As pessoas estão cada vez mais se rotulando como ansiosas, como depressivas, com TDAH. E o que o mercado faz? Ele se aproveita disso para criar medicamentos e mais medicamentos que o efeito placebo é maior do que a eficácia real do medicamento. E ainda assim, milhares e milhares de receitas são prescritas todos os dias, enfiando medicamentos em pessoas que provavelmente não precisam. Ok, mas como que eu saio da Matrix? Você precisa parar de ser reativo. Você precisa parar de acreditar nas histórias criadas pela sua mente. Vamos fazer um exercício para eu te mostrar como fazer isso? Pense em algo que esteja te pesando. Seja uma situação, um relacionamento, um medo que você carrega, qualquer coisa que esteja ocupando espaço demais na sua mente. Essa situação
Você consegue separar o que é fato, o que é história e o que é verdade? Porque são três coisas completamente diferentes. E a maioria de nós trata como se fosse uma coisa só. O fato é o que aconteceu, sem adjetivo, sem interpretação, sem emoção, só o que aconteceu. Um exemplo, ele não respondeu a minha mensagem. Isso é um fato. A história é o que a sua mente construiu em cima do fato. E a mente humana, ela é uma máquina extraordinária de construção de histórias. E aí vem as ideias. Ele não me respondeu porque ele está me ignorando, porque eu disse algo que desagradou, porque ele não está tão afim de mim. Eu sempre soube que não ia dar certo, porque eu nunca faço nada certo, eu nunca dou certo com ninguém. Veja bem, um único fato carrega uma avalanche de histórias. E aqui está o mais assustador e mais fascinante ao mesmo tempo. A sua mente, ela não distingue a história da verdade. Ela sente as duas coisas como se fossem igualmente verdadeiras. Então, quando você começa a alimentar a sua mente com essas histórias, com essas narrativas, ela libera os mesmos hormônios de estresse e aciona os mesmos mecanismos de defesa se fosse uma história real. Tudo isso para uma situação que pode não ter acontecido. E a verdade? A verdade é o que sobra quando você tem coragem de parar a história. É o que você realmente sabe, com certeza, sem suposição. E quase sempre, a verdade ela é muito mais simples do que a história. Veja bem, ele não respondeu. Isso é um fato. A verdade, eu não sei o motivo. Eu posso perguntar ou eu posso esperar. Só isso, sem história. Só que a maioria das pessoas vivem no segundo nível, no nível da história, não do que aconteceu, no que a nossa mente, treinada pelo medo, pela comparação, pela necessidade de aprovação, decidiu o que aconteceu. E aqui está onde a Matrix encontra o seu poder mais profundo. Nas histórias que você conta sobre si mesmo todos os dias, automaticamente, sem nem questionar. A saída, ela não começa destruindo o sistema lá fora. Ela começa com a capacidade de pausar a narrativa aqui dentro, de se questionar, de questionar as suas crenças, de questionar os seus limites, de questionar as narrativas prontas que colocaram na sua cabeça ao longo dos anos. Então aqui está o que eu quero que você faça hoje. Pegue aquela situação que você pensou anteriormente ou qualquer outra situação que esteja te incomodando. Escreve, pode ser no celular, pode ser num papel, e aí você vai colocar o fato. O que aconteceu de verdade? Só eventos concretos, sem adjetivos, sem interpretação, apenas os fatos. Depois você vai colocar a história. O que a minha mente está dizendo sobre isso? Quais conclusões ela tirou? Quais finais ela já escreveu? Qual versão de mim que ela está confirmando? Depois, o terceiro, você vai colocar a verdade. O que eu realmente sei, com certeza, sem suposição. E depois disso, só uma pergunta adicional. Uma só. Essa história que eu estou contando está me aproximando de quem eu quero ser? Ou está me mantendo presa em quem eu aprendi a ser? Esse exercício, ele parece pequeno, mas ele é uma rachadura na parede da prisão. Porque no momento em que você separa o fato da história, você para de obedecer automaticamente a narrativa. E aí você começa, talvez pela primeira vez há muito tempo, a escolher. Não reagir, não obedecer, a escolher. E essa é a diferença entre quem vive dentro da Matrix e quem começa a enxergá-la de fora. Mas eu quero ser honesta com você antes de terminar. Perceber a prisão não é o mesmo que sair dela. O despertar, ele não é um momento, ele é um processo. Às vezes, você vai perceber que está no piloto automático só depois de 1 hora dentro dele. Às vezes, a história, ela vai te engolir antes mesmo que você consiga nomeá-la. Às vezes, o personagem vai aparecer e você vai deixar, porque é mais fácil, porque você está cansado, porque o custo da autenticidade parece alto demais naquele dia. E isso não é fracasso, isso é humano. O que muda depois do despertar não é a ausência da queda, é a velocidade do retorno. É o tempo que você leva
para perceber que você saiu de si mesmo e a gentileza com que você volta. A Matrix, ela não se desfaz em um vídeo, nem com um curso, nem com uma virada de ano. Ela se desfaz com pequenas escolhas, repetidas e em direção a você. E eu sei que caminhar na direção da sua essência pode parecer difícil no início. Então, para poder te ajudar nesse processo, eu preparei um guia com 5 passos para ajudar no seu processo de despertar, para que você pare de viver no piloto automático e retome o controle da sua mente e da sua consciência. Se você quer receber esse guia grátis, comente aqui embaixo "despertar", que eu envio ele para você. Ele é um mapa concreto para esse caminho. Ele não tem respostas prontas, mas ele tem as perguntas certas na ordem certa. E ele foi feito exatamente para esse momento, o momento depois do despertar, quando você percebe que algo precisa mudar, mas ainda não sabe por onde começar. E se você está gostando do meu conteúdo, se inscreva no canal, me ajude a chegar aos 1000 inscritos e cuida de você com consciência, com paciência, com a certeza de que a pessoa que estava se apagando no espelho nessa manhã ainda está lá te esperando. Beijos, até semana que vem.